Olá pessoal, estou aqui hoje para falar para vocês sobre a hipertensão arterial. Qual é o mecanismo causador da hipertensão arterial no nosso organismo? Antes de começar a explicar esse mecanismo, é importante que tenhamos ideias claras de quais são os conceitos de débito cardíaco e de resistência vascular periférica. O débito cardíaco nada mais é do que a multiplicação da frequência cardíaca pelo volume ejetado do coração, o volume de sangue que o coração expulsa. Essa frequência cardíaca é medida em batimentos por minuto, por exemplo, 75 batimentos por minuto. O normal do nosso coração é bater entre 50, 55 até no máximo 100. Atletas podem ter batimentos mais baixos porque o coração trabalha de forma mais eficiente. Mas na população geral fica em torno disso, aí, 55 a 100 batimentos por minuto. E o volume ejetado, esse volume ejetado pelo coração, a cada batimento depende de quê? Da força de contração do coração e também depende do volume de sangue que está chegando ao coração, que enche o coração. Então enche o coração com o volume que chega e sai do coração com a contração do músculo cardíaco que expulsa esse sangue. Esse sangue que está sendo expulso é o volume ejetado. Então, quando nós temos a multiplicação da frequência cardíaca pelo volume ejetado, nós temos uma coisa que nós chamamos de débito cardíaco. Esse débito cardíaco normal está em torno de 5 litros por minuto. E a resistência vascular periférica? A resistência vascular periférica eu vou explicar para vocês literalmente desenhando. Então, o conceito da resistência vascular periférica é bem simples e vocês vão entender agora. Digamos que nós temos um vaso, uma artéria, e essa artéria, ela sai do coração ou ela é ramo de algum vaso, uma artéria que sai do coração. E ela vai para onde? Para a periferia. A periferia é a região que fica distante do coração. Então são os órgãos que serão irrigados por essa artéria, como o cérebro, o estômago, o intestino, as extremidades, os pés, as mãos. Essas regiões serão irrigadas por essas artérias que levam sangue oxigenado e rico em nutrientes. A cada batimento cardíaco, o sangue entra nessa artéria e percorre todo esse caminho até a periferia. À medida que o sangue vai passando pela artéria, nós vamos ter sempre uma região mais distendida, enquanto a região seguinte ainda está esperando o sangue que vem daquele batimento cardíaco, daquele volume ejetado. Essa região mais distendida é a região onde vai ocorrer a percepção do pulso, a percepção do pulso arterial. A cada batimento cardíaco existe uma força que o sangue exerce na parede do vaso, porque esse sangue que está entrando na artéria, ele vem com uma determinada velocidade e bate nas paredes do vaso. Essa batida na parede do vaso vai ocasionar uma pressão local, que é o que nós chamamos da pressão arterial. Ok? Então, passou por essa região mais distendida, o sangue vai entrar nessa outra região aqui à frente. Essa região aqui à frente, ela vai tomar um contorno diferente. Ela vai ficar mais distendida, porque o sangue está passando, e aqui vai ficar menos distendida, porque o sangue já passou. Certo? E aí, nós temos o seguinte. O sangue está entrando nessa artéria, batendo nessas paredes aqui. O que aconteceria se, com o tempo, essas paredes ficassem mais enrijecidas, mais duras, no processo que nós chamamos de arteriosclerose, que ocorre naturalmente com o passar do tempo. Com a idade aumentando, nossas artérias vão ficando mais rígidas. Então, a diminuição da distensibilidade da artéria leva ao aumento da resistência. Então, o processo natural de envelhecimento com a arteriosclerose leva ao aumento da resistência vascular periférica. Um outro fator que leva ao aumento da resistência vascular periférica é se ocorrer uma vasoconstricção. O que é isso?
Imagine que esse vaso ele tem um diâmetro normal e por efeito de alguma medicação, o efeito de algum alimento, o efeito de estresse, tudo isso vai ocasionar o quê? Uma vasoconstricção. Vasoconstricção é o quê? O vaso que tem esse diâmetro, ele vai ficar com um diâmetro reduzido. Ao invés dele ter esse diâmetro, que vocês estão vendo aí, ele vai ficar com um diâmetro menor. Então, esse processo de vasoconstricção, desencadeado pelo uso da cafeína, por exemplo, que além de causar vasoconstricção, vai causar também aumento da frequência cardíaca. O uso de substâncias energéticas muito comuns, que é muito comum o uso em pessoas que fazem academia, né, que querem aumentar a sua performance. Essas substâncias também causam vasoconstricção e causa também aumento da frequência cardíaca. Outro exemplo, aqueles remédios que usam em nariz para descongestionar o nariz também causa vasoconstricção, né? E também pode aumentar a frequência cardíaca. Percebam que drogas podem causar isso, mas também condições fisiológicas. Por exemplo, a pessoa teve um estresse, teve um susto. O que é que vai acontecer? Um aumento da adrenalina. Então, a adrenalina em alta vai causar também vasoconstricção. Então, um estresse, um susto, uma grande alegria também pode ocasionar isso. E a vasoconstricção vai fazer com que o sangue passe de forma mais apertada, digamos assim, por dentro do vaso, e aumentando a pressão que o sangue exerce nas paredes desse vaso, dessa artéria. Então isso vai fazer com que essa pressão na parede da artéria, que nada mais é do que a pressão arterial, fique aumentada, ok? Então, dois principais mecanismos levam ao aumento da resistência vascular periférica. O primeiro é o processo do enrijecimento da artéria, certo? E o segundo é a vasoconstricção. O vaso ele teria um diâmetro normal, mas sob efeito de alguma medicação ou de alguma substância, ele tem o seu calibre reduzido. Então isso é o que nós chamamos de vasoconstricção. Ok? Espero que vocês tenham gostado desses desenhos aí, que não ficaram tão bons, mas eu acho que deu para entender aí a lógica da resistência vascular periférica. Então vamos dar sequência aí à nossa apresentação. Então a fórmula da pressão arterial é o débito cardíaco vezes a resistência vascular periférica. Então a multiplicação do débito cardíaco, vocês já sabem qual é o conceito, que é a frequência cardíaca vezes o volume ejetado. Então quando você multiplica o débito cardíaco vezes a resistência vascular periférica, você vai ter o valor da pressão arterial. E qualquer medicamento, qualquer alimento que interfira nesses fatores vai levar a um aumento da pressão arterial. Por exemplo, uma frequência cardíaca aumentada pela ingesta excessiva de cafeína, tomou muito café ou bebeu algum energético. Esses tipos de substâncias vão elevar a frequência cardíaca e, em última instância, levar a pressão arterial. Também causa vasoconstricção, o aumento da resistência vascular periférica, também elevando a pressão arterial. Aumentar a ingestão de sal, aumenta o volume sanguíneo, consequentemente aumentando a pressão arterial. Então, esses são os principais fatores que interferem no aumento da pressão arterial.